agradecer o tema, que é difícil, né? Falar sobre manometria de alta resolução numa mesa de refluxo, não sei o que eu vou falar, né? Como a manometria convencional, o método não é para o diagnóstico da doença do refluxo, e sim para o que vem associado a ele e algumas situações como pré-operatório ou pós-operatório. Mas eu vou tentar passar pelo que é o método e em que ele pode ajudar no paciente com doença do refluxo, e também em outras indicações. Bom, o esôfago é um órgão tubular, muscular, todos sabem, a sua função principal é o transporte, ele conta com 2 camadas, longitudinal e circular, e na convencional a gente essencialmente estuda a circular. A alta resolução traz a possibilidade da gente ver, pelo menos indiretamente, o que ocorre com a musculatura longitudinal e, principalmente, o que ocorre com a junção esôfago-gástrica. Isso já mostra um grande avanço do método no estudo de pacientes com doença do refluxo. Então, eu diria que a sua principal indicação é o estudo do transporte, que é a principal função esofágica, mas também como está a junção esôfago-gástrica, que é uma segunda função do esôfago, que é a prevenção do refluxo gastroesofágico. A esofagomanometria sofreu, nos últimos anos, então, essa evolução tecnológica que vocês viveram, desde o registro em papel aos equipamentos computadorizados e, atualmente, a esses sistemas de alta resolução que realmente acrescentaram e muito no conhecimento da fisiologia esofágica. Nós já temos esse equipamento há alguns anos, temos a felicidade de tê-lo no laboratório, o nosso conta com a impedância associada, são 36 canais, pelo menos no equipamento da Sierra, e são canais radiais, né, que tem 12 pontos de registro de pressão. Então, a gente está falando de 36 vezes 12 registros pressóricos que devem ser demonstrados numa tela de computador pequena e que, por isso, teve que sofrer também uma intervenção visual. Não haveria como colocar tanto canal de pressão num registro linear como era na manometria convencional. Daí, Klaus Plotz conseguiu, de maneira muito engenhosa, fazer esse tipo de diagrama, também chamado diagrama topográfico, colorimétrico, ou diagrama de Klaus, e que consegue, justamente, através de um gradiente de cores, demonstrar as alterações pressóricas que estão ocorrendo em todo o esôfago, de maneira simultânea. Então, de uma maneira geral, isso é a manometria de alta resolução, eu sei que todos já conhecem bastante. Quais são as indicações, então, da manometria de alta resolução? Elas são muito semelhantes da convencional. A gente tem alguns pontos aqui que ela acrescenta. Então, na avaliação da disfagia odor-torácica, ela vai diagnosticar os distúrbios motores maiores, principalmente acalase e espasmo esofágico difuso, né? Nas doenças funcionais, hoje é um requisito, como foi falado, para que você faça o diagnóstico de patologia funcional, segundo Roma IV. Então, é preciso que se afastem esses distúrbios motores maiores para que se faça o diagnóstico de patologia funcional, né? Identificar envolvimento esofágico por doenças sistêmicas, embora a classificação de Chicago 3.0 ainda não tenha isso na sua descrição, mas a gente consegue identificar, por exemplo, um paciente com a peristalse por esclerodermia ou algo semelhante. Na doença do refluxo, que é o foco da mesa, né, a localização dos esfíncteres para posicionamento de dispositivos, isso continua como na convencional. Antes da cirurgia anti-refluxo, para diagnóstico diferencial com distúrbios motores ditos maiores, como acalásia e espasmo esofágico difuso, o que certamente contraindicaria uma fundoplicatura. Para o diagnóstico da pirose funcional, também é exigido por Roma IV, que você exclua distúrbios motores maiores com base orgânica, e aí incluiu-se, além da acalásia, o espasmo esofágico difuso. E a alta resolução consegue ver muito bem esses distúrbios motores. E para o diagnóstico diferencial com ruminação. Aqui um ponto que só a alta resolução, ao contrário da convencional, consegue ver. Então, esse é um diagnóstico que muitas vezes se confunde no paciente como doença do refluxo, e, através desse método, a gente consegue diferenciar.
em pacientes com acalase, estabelecer o subtipo e o seu melhor tratamento, né? E indicações potenciais. No pré-operatório da cirurgia bariátrica, para excluir, hoje é uma indicação frequente de manometria, para exclusão de distúrbio motor maior, né? Para escolher o procedimento antirrefluxo. Isso a gente falava de uma maneira muito tímida, convencional, e hoje, com a alta resolução, a gente, embora não tenha ainda muitos trabalhos, a gente se sente muito mais seguro de falar com o cirurgião que esse paciente tem uma motilidade ruim, e, através de testes provocativos, eu vou mostrar um caso, até reforçar que esse indivíduo com uma motilidade ineficaz pode fazer uma fundoplicatura completa ou não, né? Avaliar a hérnia de hiato. Chega-se ao ponto, a gente chega ao ponto de ouvir em mesas de alta resolução que hoje o melhor método para diagnóstico de hérnia hiatal é a manometria de alta resolução. Eu ainda tenho algumas ressalvas em relação a essa frase, mas realmente fica muito mais fácil a gente ver a hérnia com esse método, também a gente vai mostrar. Não está indicado o diagnóstico da doença do refluxo. Realmente não é um método que vê refluxo, embora ontem, vindo para cá, eu tenho uns alertas de revista, eu recebi uma publicação que vai sair agora na Neurogastroenterology, de um grupo fazendo o diagnóstico de refluxo na alta resolução através da impedância basal. Então, a impedância basal inicial, abaixo de 1.500, seria fortemente relacionada a refluxo, à semelhança do que se falou na impedância e pH-metria, né? E não como exame inicial para investigação de dor torácica ou disfagia. Como é que é o protocolo de alta resolução recomendado? O padrão, é aquela fase de pressão basal de 30 segundos, 10 deglutições úmidas, se você tiver impedância com salina, e depois fazer algum teste provocativo. Recomenda-se deglutição múltipla ou de pequeno ou de grande volume. Então, essa deve ser a metodologia empregada nos seus exames de rotina. E, eventualmente, principalmente em caráter de pesquisa, adicionar deglutição espessa ou deglutição sólida, lembrando que ainda não tem um padrão muito definido para isso. Desculpe pelo tamanho do slide, mas a sua função é principalmente dizer 3 minutos? Isso está errado. A sua função é principalmente dizer que cada método, cada equipamento vai ter uma avaliação, até sair aqui da linha, porque eu acho que eu não estou falando 20 minutos. Cada equipamento que vocês usarem, vocês têm que ter o padrão normal, né? Não adianta vocês quererem aplicar Chicago 3.0 em equipamentos que não foram adequados a eles. Isso tem que ter muito cuidado. Eu queria só ressaltar aqui, por exemplo, o IRP, quando você está usando o equipamento da MMS, tem um valor de corte muito maior, assim como o equipamento da Sanrio, tá? Então, é preciso que vocês, ao escolherem o equipamento, saibam que existem diferenças em termos de valores normais, e essa é uma publicação bem recente que eu estimulo quem faça o método consulte. Rapidamente, como a gente faz essas avaliações de alta resolução? Primeiro, quais os parâmetros importantes? Na junção esôfago-gástrica, eu acho que a grande contribuição do método é ali, né? É realmente estudar a pressão residual com mais canais, a pressão intrabolos dentro do esfíncter, estudar a crura quando ela está separada desse esfíncter, isso é possível no paciente com hérnia de hiato. Isso tudo gerou uma variável nova que não tinha na alta resolução, que é a IRP, ou pressão integrada de relaxamento, que no equipamento da Sierra é até 15. É muito fácil, com alta resolução, a gente ver o deslocamento axial do esfíncter, o que, em algumas situações, pode gerar uma confusão grande. Então, num caso como esse, em que no período basal o esfíncter está aqui, vamos colocar em 50, ao deglutir, ele vai a 45 e ele não abre. Isso, na convencional, poderia ser visto como um pseudo-relaxamento, quando que, na alta resolução, a gente consegue ver muito bem que ele sobe e não abre. Aqui, talvez, a gente desse um diagnóstico na convencional como uma aperistalse com esfíncter normal, e a gente vê muito bem com a alta resolução que é uma acalásia com encurtamento esofágico pelo efeito residual da longitudinal muito importante. Também na avaliação de hérnia de hiato, como eu falei, fica fácil ver, né? Existem 3 subtipos de hérnia de hiato, né? Quer dizer, o tipo 1 seria o normal, em que a crura e o esfíncter estão sobrepostos, é um indivíduo que não tem hérnia. O tipo 2, quando há uma separação menor que 2 centímetros, e o tipo 3 é quando a separação é maior do que 2 centímetros. E a gente consegue também medir a pressão intrabolos que essa hérnia de hiato
está provocando e se ela é capaz de gerar uma resistência, uma disfagia ou não. Portanto, em pacientes com refluxo, eles vão ter a junção muito melhor estudadas do que numa manometria convencional, e a gente consegue caracterizar se ele tem hérnia e que subtipo de hérnia nós estamos lidando. Em relação ao corpo do esôfago, a contribuição também é muito grande. Esses são os parâmetros que a gente estuda, os principais parâmetros. Se existe ruptura peristáltica no contorno isobárico de 20, o que vai ajudar no diagnóstico da motilidade ineficaz. O DCI, que seria a amplitude média, comparável à amplitude média da convencional. Ponto de desaceleração da contração, que deve ser identificado para determinação da latência distal. E a velocidade da frente de contração. E a gente vai ver como é que a gente mede isso. Então, a latência é uma medida desde a deglutição até o ponto de desaceleração, e essa medida é fundamental para o diagnóstico de espasmo esofagiano, né? O ponto de desaceleração aqui da curva é onde a curva desacelera no esôfago distal. O DCI é uma medida também integrada de amplitude, duração e tamanho da curva de peristalse. E aqui exemplificando o IRP, que seria o equivalente ao relaxamento do esfíncter inferior. Então, sabendo identificar essas variáveis, a gente consegue fazer um bom diagnóstico. A classificação de Chicago 3.0 é a última que a gente tem para alta resolução, e, embora ela não seja perfeita, ela já nos ajuda bastante a falar a mesma língua. Então, na avaliação dos distúrbios motores do esôfago, essa deve ser a classificação utilizada. Ela ainda não elenca certas alterações, como alterações de esfíncter superior, doenças sistêmicas envolvendo, mas é o que a gente tem hoje de melhor. Esse método ainda está em evolução. A gente ainda, diferente dos outros que foram expostos, a gente ainda não tem, vamos dizer assim, o gold standard dele, né? Cada vez sai coisa mais nova, um parâmetro mais novo, e a gente tem que, então, através de reuniões de especialistas, adequar essas classificações que estão em evolução. Mas, de uma maneira geral, inicialmente, a gente sempre deve avaliar o relaxamento da junção esôfago-gástrica. Esse é o primeiro ponto da análise, né? A gente analisa de baixo para cima. Se esse relaxamento é normal, o IRP é menor do que 15, a gente vai passar para o segundo ponto aqui da classificação. Mas se a média desses relaxamentos é alterada, então eu posso ter acalásia ou uma obstrução funcional da junção. A acalásia, se eu tiver uma falha na peristalse, ou espasmo, ou a obstrução funcional, se a peristalse estiver normal. Esse é um exemplo de obstrução funcional, uma paciente de 59 anos, com disfagia, em que a peristalse é normal, o intrabolos é muito elevado e o IRP médio deu acima de 15. Aqui um trabalho nosso sobre a nossa casuística de obstrução funcional. Isso não é tão raro. Vocês vejam que, no universo nessa ocasião, a gente tinha 150, 160 exames. Nós tivemos 9 pacientes com obstrução funcional. É só para exemplificar que é um grupo muito heterogêneo. A obstrução funcional ela pode ser causada por vários fatores, como uma hérnia grande, como um tumor da junção, ou pode ser primária. E, ao se diagnosticar essa alteração manométrica, é preciso que se continue investigando se isso é primário ou se é secundário, porque, eventualmente, um tumor da junção pode causar essa anomalia funcional. A acalásia teve uma grande contribuição com essa metodologia. Nós, hoje, conseguimos subdividi-la em 3 tipos. A tipo 1, sem pressurização nenhuma. A tipo 2, em que pelo menos 20% das deglutições tem pressurização acima de 30 milímetros. E a tipo 3, em que pelo menos 20% das deglutições tem uma contração espástica, ou seja, com latência menor do que 4,5. Aqui, exemplificando no nosso material, nós temos raros casos de tipo 3, mas aqui uma tipo 1, em que a peristalse é totalmente ausente, e aqui em que você tem uma pressurização nas deglutições, em pelo menos 20% das deglutições. Isso tem implicação terapêutica, né, porque a tipo 1 e a tipo 2 respondem muito bem à miotomia, a tipo 2 a qualquer tratamento, e a tipo 3 é dita que responde mal a qualquer tratamento, talvez seja um subtipo para ser candidato a um POEM, que é um procedimento mais alongado. A segunda etapa da classificação de Chicago, então, passado esses pacientes que têm o IRP alterado, seriam aqueles com IRP normal.
né? Nos pacientes com IRP normal, eu vou olhar o corpo. Se eu tenho ausência de contração, é uma aperistalse. Se eu tenho, em mais de 20%, latência menor do que 4,5, eu vou ter um espasmo esofágico difuso. Ou se eu tenho contrações peristálticas de amplitude muito elevada, com DCI acima de 8.000, eu vou ter um jackhammer, que é a britadeira, né? O que vier abaixo disso é dito distúrbio motor menor. Não que eles não sejam importantes, mas ainda não se vê na classificação de Chicago como sendo significante para a produção de sintoma. Isso é discutível. Aqui um exemplo de aperistalse, em que o IRP deu baixo, 7,1, e que você não tem nenhuma peristalse no esôfago, né? A classificação 3.0 ressuscitou a motilidade ineficaz, né? Até a 2.0, a gente falava em peristalse fraca, né? E esse termo tinha sido abandonado. Então, nessa última classificação, a gente ressuscita a motilidade ineficaz e ela passa a ser integrada quando a gente tem mais de 20% de contrações com amplitude reduzida ou falha, né? Ou seja, abaixo de 450 até 100 seria amplitude reduzida de DCI ou falha abaixo de 100. Esse aqui é um exemplo. Aqui seria aqui é um espasmo. Você tem uma contração prematura com uma latência pequena, de menor de 4,5. E aqui seria a motilidade ineficaz. Esse é um caso interessante. Aqui a gente exemplifica bem como a alta resolução contribui no pré-operatório. Aqui um rapaz jovem de 40 anos, com uma manometria convencional com aperistalse, tinha sido indicada uma esofagectomia. Na alta resolução, a gente vê que ele não tinha aperistalse, mas ele tinha um MEI com motilidade ineficaz muito intensa. E, fazendo os testes provocativos de deglutições rápidas e viscosas, foi possível ver que ele tinha uma reserva peristáltica. Vocês vejam, após a deglutição múltipla, ele tinha uma contratilidade residual e também, na deglutição sólida, ele mostrava uma peristalse normal. Ele foi submetido a uma funduplicatura e passa muito bem. Então, de uma esofagectomia, ele fez só uma funduplicatura. O jackhammer, quando a gente tem um DCI maior do que 8.000, né? Aqui é um caso que exemplifica bem. Você tem essas contrações peristálticas aberrantes em que esse cálculo, essa variável, dá acima de 8.000, aqui 11.616. E isso pode gerar dor torácica e disfagia. E aqui já se fala em uma variante de jackhammer. Esse é um caso feito essa semana, uma paciente jovem, com vários divertículos de esôfago, em que a gente observa, na área do divertículo, uma falha segmentar menor do que 5 centímetros, que a gente não valorizou, mas isso aqui é um escape de pressão pelo divertículo, mas no esfíncter ela faz um variante de jackhammer, seria um jackhammer esfincteriano. Isso já foi falado, não está incorporado na classificação de Chicago, mas já se fala seria o equivalente a nessas contrações pós-deglutição exageradas. Mas, certamente, esse esfíncter é obstrutivo e ele é a causa dessa formação diverticular que ela apresenta. Portanto, vocês vejam como fica fácil a gente ver essas alterações com alta resolução. As contrações fragmentadas, elas são consideradas distúrbios menores e elas geralmente ocorrem quando a gente tem falhas no contorno isobárico maiores do que 5 centímetros. Aqui, exemplificando, uma falha maior do que 5 centímetros, com uma retenção da impedância, então, o que deve também ser valorizado e talvez uma cirurgia anti-refluxo indicar se há necessidade de ajustar ou não a funduplicatura. Já estou acabando, até porque a voz também está acabando. Então, comparativamente, os métodos, eles são... A alta resolução ele traz uma série de avanços, o custo é alto, mas o exame é de fácil realização e ele vai trazer N contribuições para o diagnóstico. Vocês vejam que, na nossa experiência, ela melhorou o desempenho do diagnóstico de acalásia e ela melhorou o diagnóstico de aperistalse. Então, muitos de pacientes com aperistalse tinham uma acalásia não diagnosticada. Portanto, ela realmente contribui nesse aspecto.
Quais as limitações da alta resolução? Já falei, o esfíncter superior ele ainda não é bem estudado, né? Existem várias publicações, existe uma metodologia que seria até está se comparando com uma metodologia substitutiva da videofluoroscopia da deglutição, mas isso ainda não está incorporado nem no software, nem na classificação de Chicago, né? A musculatura estriada também ainda não tem um padrão de normalidade nem de alteração. Tampouco os distúrbios secundários. Então, a gente espera, primeiro, que a gente consiga adotar essa classificação de Chicago de uma maneira mais global. Isso é uma crítica que eu ouço de muitos colegas que já estão fazendo alta resolução, que muitas vezes há dificuldade em aplicar a classificação de Chicago. Mas o próximo passo seria realmente preencher esses gaps de anormalidades e que a gente não consegue ainda fazer um diagnóstico, que acaba sendo um laudo descritivo. Bom, eu agradeço a atenção e a convite.